Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Escola Bíblica. Hoje, terça-feira, estamos ao vivo e é muito bom ter você junto com a gente. Estamos abrindo a palavra de Deus para estudarmos sobre a volta de Jesus. Hoje, a gente vai falar sobre alguns sinais que vão acontecer antes da volta de Jesus. É claro que eles não são em sequência o que a gente está falando aqui, mas são sinais que Jesus propôs, apresentou nos evangelhos e a gente vai conhecer um pouquinho mais em que tempo da história nós estamos vivendo. A gente vai rapidinho para o intervalo e eu quero já convidar você para fazer o seguinte: aproveite esse rápido intervalo aí, manda uma mensagem para alguém, um WhatsApp, vamos assistir o tema de hoje que é muito especial, bem contemporâneo para os nossos dias, para mim, para você e para aquela pessoa especial também. É bem rapidinho, a gente já volta. Bem-vindo à Escola Bíblica. Eu estava vendo agora há pouco você acompanhando também Momentos de Alegria, uma revista muito especial para você receber gratuitamente aqui na Novo Tempo. E além dessa revista, tem tantos outros temas que nós estamos oferecendo para você gratuitamente. E especificamente essa semana, nós estamos oferecendo para você o tema geral do nosso estudo da temporada, Descobertas Bíblicas, tá bom? Você pode pedir esse estudo, mas é mais fácil você fazer o seguinte, deixa eu explicar para você. Você pode baixar no seu celular ou também no seu smartphone, no seu computador, entrando no site, um site que é da Rede Novo Tempo, biblia.com.br. Lá você pode ter o material que a gente estuda aqui no programa, tá? Essa semana é uma semana muito especial porque a gente está falando sobre os sinais da volta de Jesus, para a gente retomar essa temporada. Para você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu quero rapidamente dar os recados aqui, porque tem muito assunto, a gente não pode perder tempo hoje, tá? Então faz o seguinte, entra no site biblia.com.br, é só você baixar esse material e você pode acompanhar junto com a gente, tá bom? Descobertas Bíblicas. É gratuito e entre em contato com a gente participando aí. Deixa eu aproveitar e eu não posso começar o programa de hoje sem mandar alguns abraços. Eu fiquei muito feliz porque algumas pessoas escreveram para a gente aqui, pessoas queridas que estão acompanhando e pessoas fora do Brasil também. Por exemplo, a Leila Taylor escreveu para a gente aqui dizendo o seguinte: olha, estou acompanhando o programa Escola Bíblica dos Estados Unidos. A Leila não disse exatamente de que lugar ela está falando, mas se quiser escrever para a gente, Leila, ela acompanha dos Estados Unidos nesse momento aqui também. Temos o Felipe Alves, ele é de Cabo Verde, que tem canal aberto da TV Novo Tempo, do país Cabo Verde, aí do continente africano, e ele diz o seguinte, que está morando nos Estados Unidos, em Brockton, cabo-verdiano, e gosta muito de estudar a Bíblia. Um abraço para você, então, Felipe Alves, acompanhando a gente. E eu quero, além de mandar um abraço para as pessoas de fora do Brasil, que estão acompanhando na África, vários amigos africanos. Eu tive a oportunidade recentemente com alguns pastores da Novo Tempo, ir até Angola ali. Angola em peso assiste a Novo Tempo e está assistindo também a Escola Bíblica. E eu vou aproveitar e mandar um abraço para quem está assistindo pela primeira vez, tá? Quem está assistindo pela primeira vez é a Maria Balbino de Souza, está assistindo pela primeira vez agora. A Melice, ela diz, estou assistindo pela primeira vez também, não disseram de onde são. A Claudina Guiar também assiste pela primeira vez, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o último abraço aqui é para a Milena Rodrigues e a avózinha dela, a senhora Kilva Rodrigues, que são de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um abraço para todos aí, tá? Vamos orar? Vamos estudar o tema de hoje. Não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, tá bom? Você pode interagir com a gente também. Durante o programa, daqui a pouquinho, eu vou mandar mais alguns abraços também. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse programa. É bom estarmos juntos mais uma vez, abrindo a Tua Palavra. E que aquilo que foi preparado aqui, com carinho, pela produção, possa de alguma maneira
ser usado pelo Teu Santo Espírito para alcançar as pessoas, os corações e principalmente aqueles que necessitam de uma confiança e de esperança também. Pedimos isso e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um tempo muito especial para estudarmos a palavra de Deus aqui. E eu queria lembrar você que o tema dessa semana tem a ver com a volta de Jesus, né? A breve volta de Jesus. Quando será a volta de Jesus? E para nós entendermos quando isso vai acontecer, é necessário que nós vejamos alguns sinais, algumas profecias se cumprindo nos dias de hoje. Ontem foi o nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro na volta dessa temporada, né? E nós falamos sobre o momento, o contexto em que Jesus começou a profetizar para os discípulos acerca da vinda dele. E ele estava prestes a perceber a destruição da cidade de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. E outra vez, já aconteceram 2 vezes isso, né? Outra vez as muralhas do templo de Jerusalém foram destruídas. E olha, o restante da cidade ficou totalmente destruído. Você pode perceber aqui, eu vou fazer questão até de mostrar para você a destruição de Jerusalém. Olha só, Jesus, quando ele começou a conversar com os discípulos, ele começou a mencionar que Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído também, e ele começou a fazer uma analogia entre a destruição de Jerusalém com a volta dele, com o fim do mundo. Aconteceu então o cerco de Jerusalém, que ocorreu durante o governo do imperador Vespasiano, e a gente pode ver agora uma imagem também aqui do templo que foi destruído, o templo destruído. Antes de tudo isso acontecer, o que Jesus fez? Ele reuniu os discípulos, falou que haveria a destruição de Jerusalém e, aproveitando esse contexto, ele falou sobre os sinais da volta dele. O primeiro sinal da volta de Cristo Jesus, que nós falamos ontem, foi sobre a questão da lua, das estrelas e do sol. O sol se escurecer, a lua transformar em sangue e também as estrelas caírem. Se você quiser acompanhar o programa de ontem, é só entrar no YouTube do Escola Bíblica NT, tá bom? E agora, a gente vai falar sobre alguns outros sinais também. Nós vamos até a pergunta número 3 do Guia de Estudos. Se você está com o seu Guia de Estudos, aí é o capítulo 9, tá bom? Como os desastres naturais se encaixam nos eventos dos últimos dias. Não se esqueça de uma coisa, tudo que a gente tem apresentado aqui, é claro que eu contextualizo, a gente tenta sempre trazer algumas experiências, algumas situações reais do dia a dia, mas a base do estudo é baseada nesse guia de estudos que eu estou oferecendo para você. E essa pergunta está no guia de estudos, ok? Então, nós podemos perceber aqui a resposta no livro de Lucas, capítulo 21, 11 a 13, que diz assim: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu, e vos acontecerá isto para testemunho. A gente percebe aqui que o relato bíblico aponta que haveriam alguns sinais na natureza acerca da volta de Jesus. Um dos sinais é a guerra. Guerra sempre existiu. Desde que a gente conhece a história da humanidade, a gente percebe que existiram grandes guerras. Mas no século passado, 2 grandes guerras estiveram diante de nós. Uma delas, muitos já ouviram falar aqui, foi a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, que foi global e centrada principalmente na Europa, ela ocorreu no dia 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. E ela envolveu grandes potências do mundo, a Primeira Grande Guerra Mundial. Sempre existiram guerras, isso é verdade, mas a gente começa a perceber que a intensidade das guerras tem aumentado cada vez mais. E a Bíblia
através das palavras de Jesus, diz que antes da volta dele, grandes sinais aconteceriam. E Jesus predisse lá para os discípulos, antes da morte dele, que esses sinais seriam cada vez maiores, antes que ele voltasse aqui a essa terra. Uma grande guerra que aconteceu também, você com certeza já ouviu falar, foi a Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que envolveu grande parte das nações do mundo, né? E, aliás, os grupos rivais chamados Aliados e o Eixo, né? Dois grupos rivais. É claro que você se lembra de Hitler, né? Que esteve envolvido na Segunda Grande Guerra Mundial, morte de milhares de pessoas. Mas você pode estar dizendo, pastor, mas isso já passou, hoje não existe grandes guerras mais. Constantemente, países estão entrando em guerra. E eu quero só relembrar uma coisa que aconteceu no início do ano. Não sei se você se lembra da imagem desse homem aqui, Qassem Soleimani. Quem é esse homem? Soleimani, ele foi morto pelos Estados Unidos. Ele foi um major-general do Irã, da Guarda Revolucionária Islâmica, e ele foi morto num ataque aéreo no dia 3 de janeiro de 2020 agora. E naquele contexto, não sei se você se lembra disso, os Estados Unidos atacou ali o Irã e todo aquele transtorno, você deve ter acompanhado isso. Existiu um medo tremendo de muitas pessoas, comentaristas políticos, econômicos, de que pudesse ouvir a partir ali do Oriente uma possível terceira grande guerra mundial. Mas se a gente volta ao texto que nós lemos ali, a Bíblia diz o seguinte, que antes da volta de Jesus haveriam guerras e rumores de guerras. Haveriam guerras e havia a possibilidade de surgir novas guerras, como essa que muitos ficaram com medo de ser a terceira grande guerra mundial. Sempre que nós olhamos para a profecia bíblica, nós percebemos que constantemente a possibilidade de novas guerras tem surgido a cada dia em várias nações, em vários países também. No texto que nós lemos aqui de Lucas, foi falado que haveriam guerras e haveriam também pestes antes da volta de Jesus. Quero mostrar para você aqui uma das pestes que foi mais conhecida na história, que é a chamada peste negra. Ela foi conhecida também como a peste bubônica. Já ouviu falar da peste bubônica? Ou grande peste, ou praga. Foi a pandemia mais devastadora registrada na história. Morreram mais ou menos entre 75 e 20, ou 75 e 200 milhões de pessoas lá na Europa, entre a Europa e a Ásia também, no ano de 1340 até 1350 aproximadamente. Essa foi uma grande pandemia. Só que hoje nós estamos diante de uma grande pandemia também. Só que antes da gente falar dessa pandemia, que é um sinal da volta de Jesus, tudo tem se intensificado. Se você olhar profeticamente as palavras de Cristo Jesus, Jesus disse que pragas viriam, fome viria. E se você abrir o seu celular agora, procurarem nas redes sociais pragas de gafanhotos, você vai ver que no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março, vários países africanos tiveram um ataque intenso de insetos, de gafanhotos. É isso mesmo. Deixa eu mostrar essa imagem para você aqui. A praga de gafanhotos no continente africano. Ela foi a maior dos últimos 25 anos. E ela gerou fome em muitos países da África, a praga dos gafanhotos. Biblicamente, esse também é um dos sinais. Fome, pestes, tanta coisa ruim. A gente vai agora dar uma pausa. Após o intervalo, eu vou mencionar para você mais alguns sinais da volta de Jesus, contido no texto que nós lemos aqui de Lucas. E a gente vai então apresentar Jesus mencionando que a partir da destruição de Jerusalém, ele teria com certeza uma demonstração de que, assim como foi sofrido para aquele povo naquela época,
por eles não estarem preparados, é importante a gente se preparar hoje também, para que a gente não sofra e para que a gente espere com certeza a volta de Jesus. Um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Escola Bíblica, a temporada que nós estamos apresentando aqui se chama Descobertas Bíblicas, ok? Esse é o tema geral dessa temporada e você pode ter um material na sua casa também, biblia.com.br, é só você baixar e acompanhar junto com a gente também. Especificamente essa semana, a gente está falando sobre a volta de Jesus, ok? E nós vamos desenvolver aqui alguns temas, interagindo com você, acerca de sinais da volta de Jesus. Eu quero aproveitar, acabei de abrir o Facebook aqui da TV Novo Tempo e do Escola Bíblica, escreveu aqui Arlete Maria Dias Conceição. Eu também, é a primeira vez que eu acompanho o programa Escola Bíblica e tantas outras pessoas aqui. Nós temos duas interações na tela e na sequência eu vou voltar de onde a gente parou, tá? Temos aqui algumas pessoas que estão escrevendo para a gente nesse momento pelo YouTube, tá? Pelo YouTube, você pode acompanhar esse programa, o de ontem também no nosso YouTube, tá? Adriana Souza, Lagoa do 33, Bahia. E ela está dizendo assim, glória a Deus pela volta do programa Escola Bíblica, gosto muito dos ensinos, mando um alô para minha cidade, que é Lagoa do 33. É a primeira vez que eu ouço falar nessa cidade da Bahia, hein? Não sei se você que está em casa já conhece, mas, Adriana, um abraço para todos aí queridos da Bahia, estado querido do nosso Brasil aí do Nordeste. E obrigado por sua participação e para todos de Lagoa do 33 também. Temos aqui mais uma participação e a gente volta ao tema. O Fábio Camargo, meu xará aí. Boa noite, amigos estudantes do Escola Bíblica e professor Pastor Fábio. Valeu, Fábio. Glória a Deus pelo programa estar de volta. Obrigado, valeu. Estamos felizes aí com você, com sua participação também. E a gente realmente prepara com muito carinho para vocês. Vamos voltar ao tema? Temos aqui, então, mencionado alguns sinais da volta de Jesus. Nós falamos que um dos sinais que foi mencionado aqui, eu quero ler novamente esse texto para você que está chegando agora. É um texto que se encontra em Lucas 21, 11 e 13. Vamos voltar a esse texto, só para a gente pegar novamente aqui. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Jesus falando, né? Haverá também coisas espantosas, sinais no céu, vos acontecerá isso para testemunho. E nós mencionamos aqui várias situações no bloco anterior, falamos sobre uma praga de gafanhoto que teve agora no início do ano, e é claro, o coronavírus é uma evidência de que Jesus em breve está voltando. Eu quero mencionar mais um sinal para você também, terremotos, né? Nós lemos sobre terremotos ali. No século XVIII, aconteceram 6 grandes terremotos. No século XIX, 7 grandes terremotos. No século XX, mais de 100 grandes terremotos. E aí eu volto a reforçar o que eu disse aqui. A questão não é se teve terremoto ou não teve. A questão não é se teve praga ou não teve. Praga já teve na época de Cristo. A questão é a intensidade que as coisas estão acontecendo. Eu estava pesquisando, né? A gente tem que todos os dias dar uma pesquisada, se atualizar também. Se você entrar no site da USP, no Centro de Sismologia da USP, eu vou até mostrar para você aqui, Centro de Sismologia da USP, aqui em São Paulo, existe um site aqui que com o tempo, de repente, você pode pesquisar na internet. Lá tem cada terremoto que está acontecendo nesse momento em cada canto do mundo. Deixa eu tentar atualizar aqui. Por exemplo, olha, eu estava vendo aqui os últimos terremotos mencionados, né? Nos últimos dias também. O último foi na Mozarlândia, Goiás. Aqui no Brasil, um pequeno tremor ali também. Então, em todos os cantos do mundo estão acontecendo alguns tremores e terremotos nesse momento também. A intensidade cada vez maior. Eu queria ler com você Mateus capítulo 24, que diz o seguinte: Jesus mencionando, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras,
mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O objetivo nosso aqui não é assustar ninguém, não é ser sensacionalista, é a gente informar, mesmo porque o texto bíblico diz assim, ó, vocês vão ouvir falar sobre tudo isso, mas ainda não é o fim. O fim só vai acontecer depois de alguns sinais serem apresentados. E a gente vai estudar essa semana ainda outros sinais que devem acontecer antes de que Jesus volte. Mas olha só como é que a gente, estudando a Bíblia, a gente percebe muita coisa forte aí, né? Um dos outros sinais antes da volta de Jesus, além desses que eu mencionei, tem a ver também com o acúmulo de riquezas, né? Quanta gente querendo acumular riquezas. Nós vamos até a pergunta 4 do nosso guia de estudos aqui, e ela fala um pouco sobre o acúmulo de riquezas também, a ganância das pessoas. O que significa a riqueza concentrar-se na mão de poucas pessoas, enquanto a pobreza torna-se mais comum? Primeiro, eu quero ler alguns textos bíblicos que falam sobre a riqueza. O fato da pessoa ser rica, isso não quer dizer que seja ruim. Deus usa pessoas, os seus bens, os seus recursos. Mas a grande questão é a ganância das pessoas. 1 Timóteo, eu quero ler com você 1 Timóteo, que diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Vou parar por aí. Então existem muitas pessoas na ganância, isso sempre existiu, né? Eu quero voltar um slide aqui, os países mais desiguais do mundo. Eu vou apenas mencionar aqui alguns países onde a ganância de alguns tem deixado cada vez mais pessoas ricas e outras pessoas pobres. Por exemplo, a África do Sul é um país hoje dos países mais desiguais do mundo. Depois vem a Namíbia, Haiti, países da África também. É a ganância imperando. E eu quero ler com você 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, que diz assim: e por avareza nos últimos dias, é mais um sinal, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, nos últimos dias antes da volta de Jesus, haveria uma grande avareza. As pessoas extremamente gananciosas. E é isso que a gente tem visto. As pessoas cada vez mais intensificando. E é interessante esse texto de 2 Pedro, se a gente for nos comentários bíblicos acerca desse texto, a gente percebe que isso tem a ver também com as pessoas que não reconhecem a Deus, mas tem muito a ver com líderes religiosos que hoje só pensam em dinheiro, em extorquir as pessoas, em usar de um falso evangelho para reter dinheiro das pessoas. Esse é um dos sinais. 2 Pedro menciona sobre isso. Vamos à pergunta número 5 do guia de estudos. Pergunta 5 é essa daqui: por que tem crescido tão acentuadamente o descontentamento e a agitação da injustiça? Essa é a pergunta que está no nosso guia de estudos preparado pela Novo Tempo aqui. Por que a injustiça tem crescido tanto? Quero mencionar para você aqui um texto de Isaías. Ai dos que decretam leis injustas, dos escrivães que prescrevem opressão. É uma profecia dizendo o seguinte, que ai daqueles gananciosos, daqueles que só pensam em si. O nosso tempo está passando, eu quero apenas mencionar Provérbios 16, 11, que diz assim, Provérbios 16, verso 11, o peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são o peso da bolsa. A justiça é de Deus, mas a injustiça, a ganância, a injustiça, ela não é de Deus. E eu quero fazer questão de mencionar para você algumas coisas que nós podemos ver nos dias de hoje, né? A injustiça, a ganância das pessoas. Mensalão, está lembrado do mensalão? Está lembrado do petrolão?
Já ouviu falar agora do tal do Covidão? São demonstrações claras da ganância, da injustiça que as pessoas têm feito. E é uma demonstração clara da breve volta de Jesus. Amanhã a gente vai continuar estudando mais alguns sinais da volta de Jesus. Enquanto isso, eu deixo para você esse texto, para você ler na sua casa, tá? 2 Timóteo 3, 1 a 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Leia com calma depois e você vai ver alguns sinais nas pessoas de que Jesus está voltando. Vamos orar nesse momento e eu espero você amanhã, 8h30 da noite, ao vivo, aqui no Escola Bíblica. Bondoso Deus, obrigado pelo estudo de hoje. E obrigado porque, apesar de vermos tanto sofrimento, tantas coisas ruins no nosso meio, ao nosso redor, na natureza e no próprio ser humano, existe esperança. E por isso nós nos entregamos em Tuas mãos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.